tarde, pessoal. Estamos de volta aqui. Estamos num bate-papo com a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, acho que é assim que se fala. Econômico e Turismo. Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de São Vicente, a Juliana Arnaud. E temos ao lado o André Orsini, empresário, CEO do Grupo Andaraguá, publicitário, dono de agência de publicidade renomada na região e também um estrategista e um conhecedor de como as políticas públicas e a boa política pode interferir positivamente nas estruturas da cidade, no desenvolvimento das regiões e, no fim de tudo isso, na vida das pessoas. Não é isso, André? Exatamente, Cris. Eu só queria voltar um pouquinho na sua pauta anterior, quando você falou do jovem, né? Isso que é uma coisa que me preocupa demais, porque nós temos na Baixada Santista 29 instituições de ensino superior. E a gente perde a cada ano em torno de 5 mil jovens que saem daqui para fazer o curso universitário em outras regiões e não voltam. Então a gente tem perdido muito ao longo dos anos, muitos jovens. Você ainda falou assim dos potenciais futuros executivos que podem fazer parte. Então a gente tem que reverter isso. E esses jovens, que eles muitas vezes saem porque eles não veem perspectiva de futuro. A gente tem que ter uma região que ela esteja pautada no futuro. Então, a pessoa vai se formar, vai se graduar, ela vai falar assim, puxa, eu quero trabalhar naquele lugar, quero trabalhar naquela empresa, naquele segmento. Então, a gente precisa ter novos projetos para isso. Né? Quando a Juliana falou do Porto das Naus, Juliana, você está certíssima, não é um problema de São Vicente, né? Eu não vejo problema, eu vejo oportunidade. Né? Então, assim, eu acho que o Porto das Naus deveria ser patrocinado pela autoridade portuária, porque é uma extensão, no meu ponto de vista, com o Porto de Santos. Por aqui começou e por ali ficou. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar projetos de região metropolitana. Não adianta São Vicente pensar que ela tem que resolver os problemas sozinhos. Não. Nós temos aqui Santos de um lado, Praia Grande do outro, São Vicente no meio. São Vicente começou tudo isso. Eu sempre digo que Santos e Praia Grande têm obrigação de ajudar São Vicente. Por quê? Porque a cidade passa por um período onde ela tem dificuldades em razão de más administrações anteriores, mas ela não pode, a sua população, pagar a conta por uma má gestão. Então, a gente precisa fazer com que projetos de São Vicente, principalmente esses que eu falo, do resgate do turismo histórico-cultural, quem não gosta da Ilha Pochá, quem não gosta da Ponte Pênsil, da Praia dos Milionários, desses pontos turísticos tão bonitos, né? Que a gente cresceu, eu principalmente, cresci vendo aquilo ali, a gente tem uma imagem, uma lembrança do potencial do que é aquilo. Então, o que a gente tem que trabalhar é integrado com os municípios. Né? O governo do estado tem a obrigação também de ajudar. Nós temos que resgatar esses pontos. O Porto das Naus, para mim, é um absurdo. Está do jeito que ele está, abandonado. Eu passo lá, eu tenho dor do coração, que eu olho aquilo ali pela sua importância que ele teve na história do Brasil. Né? Então a gente tem que criar, seja através de um fundo, seja através de verba do DAD, seja através de uma verba federal, a gente tem que encontrar uma solução. E quando eu falo a gente, Juliana, não é São Vicente, somos nós da Baixada Santista. Deixa eu perguntar uma coisa que você falando e eu fiquei aqui pensando, um escritório de negócios, fora da política, um escritório de negócios não funcionaria ou não funcionaria porque quem estaria gerindo, cada um vai puxar a farinha para o seu lado, mas não teria como instituir um escritório de negócios da região para ver as demandas e oportunidades de cada cidade da região, aproveitando as faculdades, você pede para que a Faculdade de Arquitetura, por exemplo, faça os projetos de interferência na estrutura das cidades, peça para a Faculdade de Engenharia vai fazer os projetos, enfim, coisa da minha cabeça, né? Um escritório de negócios, viabilizando aí e essa base parlamentar. Eu nem sei se os parlamentares que estão lá são amigos, são do mesmo partido ou não, mas eu acho que isso é irrelevante. Não, isso é irrelevante, importante. Todos são da região, o prefeito Mourão é um ex-prefeito, o prefeito Paulo é um ex-prefeito, então a gente tem a deputada Rosana também, que é uma deputada que conhece muito bem, é uma ex-jornalista, conhece muito da região, enfim. O que você com a sua... O da Cunha de Santos, uma base... André, você é um conhecedor, é um cientista político. Isso é viável ou não? Na hora H, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Não, Cris, eu acho que a gente tem que parar de pensar que cada um tem que puxar para o seu lado, sabe?
Eu acho que quando você está ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, você não é um deputado de cidade, você é um deputado de Estado, né? São parlamentares do Estado de São Paulo. Então, eles têm que defender o seu Estado, está ali para arrumar recursos e solucionar problemas do seu Estado como um todo, independente da sua base política. O que eu acho que talvez seja muito boa a sua ideia é de alguns empresários da região se juntarem e elencarem projetos que sejam importantes, e eu vejo como Porto das Naus, alguns pontos que nós temos na cidade de São Vicente, fundamentais para se desenvolver o turismo, porque de nada adianta eu pensar em segurar um turista 4 ou 5 dias numa única cidade. Não tem tanto atrativo turístico que segure ele assim. Mas quando a gente pega 9 cidades na Baixada, a gente consegue. Porque Itanhaém tem as suas belezas, Piruíbe, Bertioga. Então, todas essas cidades você consegue segurar um turista 3, 4, 5 dias visitando. Então, eu acho que talvez organizar um grupo de empresários que possam fazer um trabalho nesse sentido, para que eles possam até subsidiar esses deputados na obtenção de recursos, ou chegar a pleitear através, seja lá de banco de investimentos, ou através da Petrobras, ou através da autoridade portuária, algum incentivo para que eles consigam vir a resgatar esses pontos, com a ajuda de parlamentar sempre é mais fácil, né? Bem, a Juliana é uma conhecedora de bons exemplos, que é uma gaúcha, na verdade. Ali ela conhece toda a história do trecho Gramado Canela, Vale dos Vinhedos, conhece bem. Muito. Maravilhoso. E a gente vai para o sul, e quem não foi para Gramado e para Canela vai, mas se puder ir de carro é muito melhor, porque a viagem de carro é maravilhosa. E a gente vai passear para essas regiões, e na outra oportunidade que nós conversamos, você falou que conheceu bem esse desenvolvimento, né, do Vale dos Vinhedos. E quando você chega na cidade de Gramado, ou de Canela, toda aquela região da Serra Gaúcha, eles estão tão preparados para nos receber, para receber o turista nacional e internacional, enfim. Você fala, caramba, quanta lição de casa, hein? Tenho muita lição de casa para fazer. E a Juliana conhece bem, porque ela estava lá, é uma gaúcha. Na verdade, o que aconteceu, até que você está comentando, que quando eu estava fazendo faculdade, a minha turma da faculdade foi a que organizou o projeto piloto da Rota Romântica. Então, e é isso exatamente que o André falou. Veja, nós temos Gramado e Canela como os principais indutores do desenvolvimento da região. Mas a gente tem 7, 9 municípios envolvidos. E é mais ou menos isso. É Santos que vai puxar? É Praia Grande que vai puxar? Tudo bem. Vai espirrar benefício em todas as outras cidades. E é isso que a gente tem que entender. Eu não sei se é porque no Sul já tem essa cultura meio italiana de cooperativismo, né, de todo mundo trabalhar junto, que fica mais fácil, que já vem, né, de berço, talvez, você compartilhar, né, a organização, enfim. Mas eu percebo uma diferença muito grande, assim, de você trabalhar a união dos municípios, e aqui, sendo uma região tão conurbada, parece que a gente fica de costas um para o outro, e não pode ser assim. Eu acho que a solução que o André falou, porque, André, não é só porque é a Baixada Santista. Quando você vai para o exterior, a gente também fica 3 dias numa cidade, 2 dias na outra, mais um na outra. A gente também visita a região, a gente não fica baseado em uma cidade 4, 5 dias, uma semana, né? Então, eu acho que isso é uma tendência consolidada já, não é nem tendência mais, né, porque já é uma coisa consolidada, no mundo todo, que a gente precisa aproveitar aqui. E uma coisa que meu pai comentou comigo uma vez, ele falou, o turismo na Baixada Santista, ele foi sempre muito orgânico. As pessoas iam porque era mais próximo e mais fácil de chegar, saíam de São Paulo, estava ali, 70 quilômetros, você está na Baixada Santista. Só que agora a gente está competindo com muitos outros destinos, muito. A internet facilitou muito o acesso à informação, as estradas são outras, né? As facilidades de chegar nos lugares são outros. Então a gente precisa se organizar e se profissionalizar também na nossa oferta turística. Eu acho que isso que é mais importante nesse momento. Olha, né? Só o que a Juliana falou, a internet. Você está lá no Instagram, você vê um restaurante, uma comida gostosa, um restaurante bonito. Você tem vontade de eu sair de casa já no domingo para ir lá para Atibaia, comer um risoto num restaurante que eu vi. Eu falei, ai, bem, vamos aproveitar, vamos dar um pulinho lá na Pedra de Atibaia, que nós gostamos de fazer trilhas, porque eu vi um risoto num lugar maravilhoso, num restaurante lindo, e
pegamos o carro e fomos. Então, realmente, hoje a competição é muito grande, porque você está... Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, as cidades da nossa região, apesar de serem muito próximos e terem aquele crescimento orgânico que o pai da Juliana muito bem falou, hoje a gente... eu em casa, meu marido fica vendo YouTube de passeio de motorhome pela América do Sul. Então, isso já é, assim, ele tá com aquilo na cabeça. Eu tô só esperando chegar em casa, tem um motorhome lá que nós vamos... Isso há 10 anos atrás seria impensável. Hoje você tem o GPS, você tem as trilhas, você tem grupos de WhatsApp que vão te dar o caminho, que faz com que uma pessoa comum ali pense, uma família, colocar os filhos no motorhome e passear pela América do Sul. Então, a competição, ela aumentou. Então, se a competição aumenta, a qualidade tem que aumentar. Sim. O que eu tenho percebido, até, desculpa, mas a gente tem uma Câmara Técnica de Turismo no Condesp. E eu tenho percebido secretários de turismo da região com muita boa vontade em fazer isso acontecer. Sabe, a gente tem se reunido, essa fala é sempre recorrente. A gente precisa trabalhar como região, a gente precisa ter uma rota nossa, precisa ter um material único, né? A gente precisa dar as mãos. Então, eu acho assim, é que é uma coisa que o turismo ele não acontece a tão curto prazo como a gente gostaria, mas eu acho que a tendência é que isso acabe se consolidando mesmo. Eu confio no André. eu confio no André. André, você vai começar ali pelo café, né? Eu estou vendo as suas postagens. Confio em você. Não, você é assim, um fazedor. Eu sempre falo que eu sou um amante da nossa região, né? Eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre falo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, num ferro velho em São Vicente. Foi meu primeiro emprego, trabalhei 4 anos. Então, a gente tem história, né? A gente tem raiz, né? E eu sempre falo, defendo a minha região como defendo dentro da minha casa, porque é a extensão da minha casa. Mas eu me lembro, Juliana, a questão de uns 40 anos atrás, que nós tínhamos uma cultura de reclamar do turista. Não sei o que esses paulistas vêm fazer aqui na Baixada. Então, nós tínhamos esse pensamento, as pessoas reclamavam quando era o verão, porque ia ter muitos turistas. Diferente do Sul, aonde você chega, a pessoa do local dá até o lugar dele para o turista, porque ele sabe da importância que tem o turismo na sua cidade. Então, esse, como você falou, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que a gente tem que fazer não só atual, mas também tem que começar na base, nas escolas. Sim. Eu acho que escola tem que ensinar que a gente vive numa região que também depende do turismo e tem que ter ali na base da educação a importância e o respeito pelo turista. Então, eu acho que isso também tem que ser enraizado, isso tem que ser colocado, principalmente nas escolas públicas. Isso tem que entrar de uma forma muito ampla para as crianças irem crescendo e irem já com a mente aberta. Que oportunidade de negócio que eu posso gerar para o turista, né? Porque empreendedorismo nas escolas. Vou pegar esse gancho porque a gente tem lá, instituído por lei, em São Vicente, o projeto do turismo pedagógico. Então, a gente trabalha com as crianças das escolas municipais, as visitas guiadas no centro histórico, porque daí a gente trabalha 3, na verdade. Essa sensibilização pro turismo, né, de poder receber bem o turista, entender que isso traz benefícios para a cidade, essa sensação de pertencimento à cidade, o amor pela cidade, né? E as crianças também, elas são grandes divulgadores, né? Sim. Elas chegam em casa, elas acabam repetindo para os pais, então elas acabam perpetuando tudo aquilo que elas aprendem. A gente foi contemplado com um curso sobre turismo pedagógico do SENAC através da Precesp, que é a entidade que faz a entidade dos municípios de instâncias turísticas, e agora a gente está com um projeto de piloto de turismo pedagógico ecológico, né, uma parceria das secretarias de Educação, Cultura, Meio Ambiente e Turismo. Então a gente já está preparando essa nova geração também. Que eu acho, isso que você falou é muito importante, né? Como é a longo prazo, então vamos começar a trabalhar de pequenininho já, para eles entenderem a importância da cidade deles e do quanto o turista impacta na cidade também. Bem, pessoal, olha só, é um papo maravilhoso, já estamos aí nos finalmente. E eu vou só agradecer aqui a presença da Juliana Arnaud, secretária de Desenvolvimento e Turismo da cidade de São Vicente, do empresário André Orsini, que é um fazedor. Essa conversa de hoje, eu estou olhando para o André e já estou vendo ali a cachola dele, tirando aí os coelhos da cartola, para a gente dar um pontapé
inicial, mas todos nós somos influenciadores, micro-influenciadores. Não estou falando daquele digital que tem milhões de seguidores, não. Você mora numa cidade bonita, honre a tua cidade, defenda a sua cidade, deixe sua cidade sempre limpa, cuida do equipamento público, cobre a autoridade, puxa a orelha da autoridade se tiver alguma coisa para ser cobrado. As autoridades devem ser cobradas. Nós, cidadãos, nós, contribuintes, temos que fazer a nossa parte, que é colaborar com a sociedade de forma que todos nós vamos ter o benefício de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais desenvolvida e com melhores oportunidades para todos. Um beijo, muito obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima.